Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, amados pensadores de todo o Brasil. Mais uma noite com vocês, é sempre um imenso prazer estar aqui no Éticos, falando com vocês de assuntos interessantes, assuntos que às vezes não são muito trazidos aí, muito nos debates, né? De uma maneira mais abrangente. E aqui no Éticos a gente tem um compromisso de estar trazendo para vocês sempre um conteúdo que vai agregar nas nossas vidas, né? Deixar os pensadores mais pensantes, mais inteligentes, despertar vocês para aqueles detalhes, fazer com que vocês leiam as entrelinhas das coisas que estão aí colocadas de maneira subliminar, né? Então aqui a gente sempre vem trazer para vocês a solução dos mistérios aí, algumas coisas, uns assuntos bacanas que sempre trazemos aqui no Ético. E essa noite não vai ser diferente. Essa noite está muito especial. A nave está fazendo uma viagem transformadora. Nós vamos compreender aqui no universo da música, né? Dos levitas, porque a gente sempre fala da história bíblica, né? O poder que a música tem de transformar vidas. Por isso que eu estou falando de uma viagem transformadora. Deus tem os caminhos dele e às vezes não são os nossos caminhos, né? A metodologia de Deus é diferente da nossa. E vamos ver na prática como a música tem o poder de mudar o destino de alguém, transformar a vida das pessoas. Vamos ver isso na prática, porque hoje temos um convidado aqui muito especial. Eu tenho um prazer imenso de receber aqui. Tem uma história de vida magnífica, né? Além de ser um ser humano ímpar, aí, um cara que agrega muito na vida das pessoas, tem um trabalho social muito legal. Tem uma história de vida que eu acho que vai... Acho não, tenho certeza que vai ajudar vocês a compreenderem melhor o que é você ser otimista e olhar sempre o copo um pouco mais cheio, né? Porque a gente tem problemas na vida, infortúnios, percalços, e a gente tem que ser perseverante e não desanimar jamais. Eu tenho o prazer de receber essa noite mais um membro do Éticos aqui, da família Éticas, a família Ética, o meu amigo César Santos. César Santos, um prazer enorme receber você aqui, meu querido. Prazer todo meu, Emerson. Muito obrigado. Seja bem-vindo aqui ao Éticos. Pelo convite. Estou aqui honrado de fazer parte disso. Honrados estamos nós, né? Com certeza. Honrados estamos nós. Cara fera desse aí. Muito obrigado mesmo. Bom, César, você é músico, musicista, né? Música clássica, é isso? Isso, música erudita. Música erudita. Né? Tá. Eu comecei meus estudos na igreja. E você é professor também, né? Você leciona também. Sou professor. Ok. Sou professor. Migrei para essa área de professor. Tá. Até então, né, a ideia era ser músico de orquestra. Legal. Música de orquestra, onde eu fiz parte, né? Orquestra jovem. Toquei muito tempo em orquestra jovem. Você é novo, né, César? Sim, eu tenho 38 anos de idade. 38. Começou com quantos anos? Comecei com 14 anos. Nossa. 14 anos eu comecei os meus estudos. Vamos se dizer assim, né? Eu comecei antes, mas levar a sério mesmo foi com 14. Que eu começava, parava, aquela coisa, né? E uma pergunta só, tem que começar cedo? Ou dá para o cara começar um pouquinho mais velho e... Dá para começar mais velho, dá. Mas mais cedo tem mais... Sim, absorve melhor. Claro. A ideia, o quanto antes, né? Você ter contato com o instrumento, com música, magnífico. Perfeito. Mas às vezes a pessoa não tem, né? Quando criança, adolescente, oportunidade. Então, se você tem adulto, por que não? Acho que hoje em dia mudou muita coisa, né? Acho que tinha um pouco dessa mentalidade, tipo, não, tem que começar cedo. Não, hoje em dia mudou muito. Eu tenho alunos adultos, tem amigos meus que dão aula para uma galera adulta, assim, começou com 30, 40, 50 anos de idade. Sim. Então, hoje em dia, quebrou um pouco isso, sabe? Não tem essa coisa, tem que começar criança. Não. Se puder, ótimo. Então. Se não, tá tudo certo. Sim. E você tem paixão pelo seu instrumento. Eu falo isso, sabe por quê? Eu vou dizer para você. Violinista e violonista. Eu toco violão, sou violonista. Isso. Você toca violinista. Tá ali, né? Tá ali, corda. É verdade. Né? Tá ali, mas eu tenho uma paixão pelo meu instrumento. De vez em quando eu vou lá, tiro do que... Não toca nada, mas tiro, dou aquela flanelada, isso, né? Entendeu? Tiro a poeirinha e pega no instrumento. Sim. Você também tem paixão pelo seu instrumento? Paixão não, eu amo o meu instrumento. É uma coisa que eu faço assim praticamente todos os dias. Sim, eu já deixo ele aberto. Tá. Sim, exatamente. Dificilmente eu fecho o estojo. Sim. Em casa ele fica aberto o tempo todo.
Eu sempre dou uma passadinha ali, pego, dá uma piscadinha toco, pra ele. dá uma piscadinha, é um amor eterno, né? E sim, é todos os dias. Eu aprendi isso com uma professora, engraçado, com uma professora de teoria na escola municipal, que eu estudei, um período lá, e ela falava assim, gente, você tem que pegar no instrumento todos os dias. Mesmo se você chegou em casa muito tarde, você toca uma nota e vai dormir. Já dá uma desestressada também, exatamente. Né? Eu também sou assim. Exatamente. Ela sempre falou isso para todos os alunos, direto ela comentava na sala. Okay. Não deixe de pegar no instrumento, assim, é diário, é todos os dias, nem que seja uma nota, mas você tocou aquele dia, sabe? Não deixe de tocar. Então, esse era o lema da professora. César, tem uma pergunta para você. Vamos às origens. Opa. Gostaria de saber como que você iniciou, né, com o instrumento, como lhe foi dada, já que nós estamos falando de oportunidade, como lhe foi dada essa oportunidade de poder ter o primeiro contato com o instrumento. Em que circunstâncias isso aconteceu na sua vida, né? Você pode trazer um pouquinho da sua história? Claro, né? Não tem um programa, Renato, que falava, esta é a sua vida. Ai, meu Deus. Bom, fica à vontade. Não lembro desse aí, não. Não lembra, não? Ele tá disfarçando a idade. Renato lembra. Idade, né? Mas fica à vontade. Arquivo confidencial. Olha só. Traz pra gente aqui, César. Tá. Quem que é o César? Os pensadores querem saber. Legal. Então, eu iniciei meus estudos em uma igreja evangélica. Né? Na família não tive esse contato musical, né? Minha mãe, não meu tem nenhum pai... músico na família? Não, mãe e pai não. Tá. Mãe e pai não. Através da igreja, sim. Aí minha tia, primos, tio, são músicos, mas né, tocam na igreja. Então, assim, meu primeiro contato foi através da igreja. Se não fosse a igreja já evangélica... Foi com violino? Já era com violino? Sim, sim. Porque assim, a minha paixão eram 2 instrumentos, né? Violino e sax. Então, se não fosse o violino, seria sax. O cara tem uma vibe legal. Fala aí, ó. Kennedy? Imagina esse cara tocando sax aí, pô. Sim, os 2 instrumentos, assim, que eu sempre gostei. Então, tipo, tinha em mente, né? Pô, se não der certo no violino, eu vou tentar no sax. Então, eram esses 2 instrumentos aí. Mas, graças a Deus, deu tudo certo no violino, né? Graças a Deus. E aí eu comecei meus estudos sério mesmo com 14 anos, na igreja. E estudei um período grande na igreja e conheci uma pessoa muito importante. O nome dele é Cleberson Buzo. Tá? Cleberson Buzo. Isso. Ele é músico da jazz, da jazz sinfônica. E ele foi meu primeiro professor profissional. Então ele já estudava, ele se formou na USP, eu conheci através da igreja. E falei, eu queria fazer aula com você. Né? E foi uma experiência muito bacana, porque o aprendizado que eu tive na igreja foi muito bom. Uma base, né? Uma base muito legal. Só que quando eu comecei a fazer aula com ele, teve um diferencial. Porque eu vi ali a vida que ele levava como músico. E aí depois de uns 2, 3 anos que eu estava estudando com ele, um belo dia eu cheguei e falei assim, Cleberson, eu quero ser igual a você. Eu quero ser músico. Nele. Exatamente. Eu quero ser músico igual a você. Aí ele olhou pra mim e falou assim, sério? Então agora muita coisa vai mudar. Porque, sabe, vai puxar mais, vai ser um pouco mais rigoroso. Eu lembro quando eu comecei a tocar violão também, não foi... Vai puxar um pouco mais. Não que não era, mas tipo assim, sério, agora você não é simplesmente tipo assim, você tá aprendendo para tocar ali na igreja, né, só nos cultos. Não, tipo, agora você tá falando para mim que você quer ter uma carreira como músico. Então agora vai ser um pouquinho mais puxado. E aí começou. E aí realmente foi um pouquinho bem mais puxado, na verdade. E foi meu primeiro professor profissional. Então, assim, eu tenho uma gratidão enorme por ele. Eu estudei com ele durante 6 anos. 6 anos. E uma coisa muito legal, que ele não cobrou R$1. Olha, ele me deu aula todo esse período. E a aquisição do instrumento, como que foi também? O primeiro instrumento foi um instrumento simples, né? Porque até então eu não tinha condições, minha família não tinha condições de estar comprando. Tanto que... É caro o violino, César? Para iniciante, você encontra instrumentos baratos, tá? Não um instrumento caro, não para iniciante, não. Tem de vários preços. Mas a nível profissional? Não, a nível profissional, sim. Aí você já tá falando, aí sim, já é um instrumento mais caro. Mais caro, né? Mas quando eu comecei, né, eu era iniciante. Então, tanto que o meu primeiro violino, a minha família não teve condições de comprar. Então, foi um instrumento emprestado da igreja. Meu primeiro violino foi emprestado. Né? A igreja cedeu, né? E aí, com o tempo, minha família conseguiu comprar um violino. E você teve um apoio familiar? Sabe por que eu tô te perguntando? Sim.
É até bom a gente falar sobre isso. Claro. Porque, assim, o trabalho do músico, ele é visto, assim, com um pouquinho de preconceito. O músico, mas vai fazer música, vai fazer medicina, cara. Vai fazer, né? Alguma outra coisa que... Mas no Brasil, digo isso, tá? Sim. Talvez fora do Brasil tenha uma cultura diferente. Mas aqui é bom a gente quebrar esse estereótipo com a sua experiência real, de vida mesmo, entendeu? Por isso que eu perguntei. Teve apoio familiar? Não. Porque às vezes o cara, seu pai desencoraja você. Fala, não, filho, você vai ser músico, filho. Porque assim, quando o intuito era tocar na igreja, sim, eu tive apoio, porque minha família toda é evangélica e tal. Então eu tive esse apoio. A partir do momento que eu falei, não, eu quero ser profissional, eu quero viver de música, aí algumas coisas mudaram. Principalmente a minha mãe, né? A minha mãe é analfabeta, né? Então, na cabeça dela, tipo, isso não vai dar futuro nenhum pro meu filho. E como vai ser a nossa vida, né? A nossa vida. Então, não culpo minha mãe por isso, né? De jeito algum. Porque realmente a gente teve uma vida muito sofrida, uma vida muito simples. E na cabeça dela, poxa, eu quero que meu filho arrume um emprego em determinada empresa e que ele ganhe bem, que ele consiga se sustentar. César, você morava na comunidade? Sim. Eu saí da comunidade tem 3 anos. Minha vida inteira foi na comunidade. Só faz 3 anos que você... Sim, do Jaguaré. Sim. Tá? Então, olha, aliás, um grande abraço a todos os pensadores que acompanham o Éticos aí no Jaguaré, hein? Jaguaré. Vamos prestigiar o César aí, ó. E aí, minha vida inteira foi na comunidade. Tá. Né? Morava em 2 cômodos, eu, minha mãe e minhas 2 irmãs. Nós somos em 3, né? Então, não tive a presença do meu pai. Não tive. Tanto que eu não tenho o nome do meu pai no meu registro. É mesmo? Né? Não tenho. Só tenho o nome da minha mãe. RG, tudo é só tem o nome da minha mãe. Não tenho o nome do meu pai no meu documento. E então foi uma vida muito sofrida. Imagino. E aí, minha mãe tinha que trabalhar muito para sustentar 3 filhos. Então, uma vida muito simples, uma vida de pouquíssimos privilégios, né? E meu pai, ele era envolvido com crime, né? Então, assim, quando minha mãe conheceu, ele trabalhava, pessoa honesta, e de repente virou a cabeça. E aí tudo mudou na nossa vida, né? Porque ele se envolveu com crime. E minha mãe falou, não quero criar meus filhos nessa vida, não quero. Então, assim, foi uma mulher que sofreu muito, era agredida, né? E ainda mais pelo fato de falar assim, não, eu não quero essa vida para meus filhos. Sim. Então, assim, como assim você não quer? Eu sou o pai deles. Mas minha mãe falou, não quero, não quero. Então, ela sofreu muito, uma pessoa que batalha até hoje. Minha mãe é doméstica, né, diarista. Tem um orgulho enorme de você. Sim, né? Muito orgulho de ter criado o filho em uma comunidade, ter o pai envolvido no crime e o filho não se envolver com absolutamente nada. Eu nunca peguei numa oportunidade aqui não falta, né? Sim, eu tive muita oportunidade, tá? Eu tive muitas e muitas oportunidades para se envolver com crime. E o que te fazia virar as costas para isso? O que você... A minha base, igual eu falo, né? A igreja já nessa época? A igreja. Tá. A minha base toda... Sempre foi a igreja. Sempre foi a igreja. Então, eu vou para a igreja desde o ventre da minha mãe. Porque minha mãe sempre foi na igreja. Sim. Então, eu fui criado, né, desde pequeno, indo na igreja. Então, a estrutura familiar eu nunca tive, igual eu falo para as pessoas. Na teoria, eu sei muito bem como é isso, tá tudo certo, família, eu sei, mas na prática eu nunca tive isso. Tem as ONGs que a gente observa dentro das comunidades? Sim. Por experiência própria, você acha que funcionam? Tem um direcionamento? Tem essa questão de levar a música para a comunidade também? Existe isso ainda? Existe, e assim, é muito importante. Né? E fica aqui um recado, tipo, ajudem. Façam projetos sociais, ajudem essas pessoas. Funciona realmente? Funciona porque às vezes tem comunidade que não tem nada, né? Então se você não tem, o crime oferece. Então é um caminho muito tal. Importante você falar isso. Não tem, beleza, eu não vou te oferecer cultura, educação, tal. O crime oferece, né? As coisas ruins. O Estado não dá, o Estado paralelo vai lá. Tanto que muitos amigos, né, se envolveram Já perdeu muita gente também, muita gente. Gente que eu jogava bola, que eu soltava pipa, e foi assassinado. César, na comunidade você é uma referência para algumas pessoas?
Você já foi mencionado dessa forma? Poxa, o César, olha o cara que deu certo. Sim. O cara que saiu daqui do meio onde a gente vive, Sim. né? Tipo um Zeca Pagodinho da vida. O Zeca Pagodinho ainda mora em Xerém ainda, mora né? em Xerém, verdade. Vez o outro, ele pega lá o triciclo dele lá e tá socorrendo o pessoal. As pessoas, tal. Verdade. Sim. Para muita gente. Você pode dizer isso, que você é uma referência na sua. Com certeza. Legal, cara. Por quê? Muita gente, eu ali crescendo nessa vida, né? Sim. Pessoas sabendo da situação do meu pai e tal. Muita gente já falou para mim assim, você vai ser igual, fim de peixe, peixinho é. Eu cansei de ouvir isso, cara. cansei de ouvir. Então, eu olhava tudo aquilo, eu falei, não é isso que eu quero para minha vida, para a vida da minha mãe. Tipo, minha mãe sofreu muito. Então eu via o sofrimento da minha mãe, por mais que eu sou o caçula, né? Eu tenho 2 irmãs mais velhas, mas eu via todo o sofrimento da minha mãe. Eu falei, não quero isso para a vida dela, para minha vida, eu não quero continuar. Porque imagina, já teve o marido, agora o filho vai se envolver, né? Meu pai ficou preso 12 anos, fechado. Ele não saía Natal, Ano Novo, Dia dos Pais, nada. Ele ficou 12 anos fechado. E chegou ainda a ficar na época no Carandiru, né? Que é super conhecido. Ele chegou a ficar um tempo no Carandiru. E aí ele saiu, né? Depois de 12 anos. E ele continuou nessa vida. Ele não quis mudança. Ele reincidiu. Ele não quis mudança. Então ele foi assassinado, né? Ele foi assassinado depois de um período, acho que a gente tinha saído, já tinha 1 ano e meio, 2 anos. E ele foi assassinado. Então, assim, foi uma vida, nesse sentido, muito sofrida. Né? É uma referência negativa que você... Negativa, tá. Muito negativa. Então, a igreja, né, eu falo para as pessoas, a igreja teve um papel fundamental na minha vida. Fundamental, porque toda a estrutura que a minha mãe não pôde dar, quem deu foi a igreja. Meio que apadrinhou. A igreja que deu, sabe? Então, eu congregava sempre, os cultos de jovens, né? Aos domingos eu estava ali sempre participando. Então, eu via muita coisa boa, que eu falava, isso aqui serve para mim, eu vou seguir esse caminho. E tem outra pessoa, assim, fundamental na minha vida, que também é da jazz, que é a Lúcia Ramos. Essa foi, assim, eu chamo de mãe, minha segunda mãe. Lúcia Ramos. Te apoiou muito. E a conheci através de um projeto social na comunidade. Aí, tá vendo como funciona? Funciona. Eu conheci ela através de um projeto social no Jaguaré. E eu toquei ali pra ela tal, e ela falou assim, menino, eu vou te ajudar. Eu virei pra ela e falei assim, Lúcia, mas eu não tenho dinheiro pra te pagar. Ela falou, quem tá falando em dinheiro? Eu vou te ajudar. E ela me ajudou, me ajuda até hoje. Eu estudei com ela 10 anos. 10 anos. Toda semana eu tinha aula. Ela deixava de ficar com o marido dela, com os filhos dela, pra me dar aula. Chegou um período que eu fazia aula aos domingos com ela. Domingo, ela ia para casa do sogro, almoçava, voltava para dar aula para mim. Deixava o marido, os filhos lá e voltava para dar aula para mim. Isso foi durante 10 anos. 10 anos frequentando a casa dela, fazendo aula. Então, assim, é uma pessoa que eu tenho uma gratidão eterna. Chamo de mãe, é minha segunda mãe. Uma vez aconteceu uma coisa, né? Eu cheguei na casa dela sem o instrumento. Porque minha mãe... Não, igual eu falei, não culpo, tá tudo certo, né? Ela queria o meu melhor e aquilo ela achava que era o melhor. Ela não deixava eu estudar. Minha mãe não deixava eu estudar em casa. Eu estudava na casa do meu avô. Por que ela não deixava? Então, ela falava, o barulho incomoda. Tá. Tipo assim, eu trabalho o dia todo e ainda tenho que ouvir esse barulho. Porque, pra ela não fazia sentido aquilo ali. Nenhum sentido pra minha mãe. Mas quando o cara tá começando... Não, mas pra ela, eu já tocava legalzinho até. Eu tocava legalzinho. Mas pra ela, tipo assim, eu não vejo isso daqui como, sabe, uma coisa que vai agregar na sua vida. Então, não quero. E vai pagar suas contas. Exatamente. Então, assim, eu estudava na casa do meu avô. E aí, um belo dia, eu cansado de tudo isso, eu cheguei na casa da Lúcia sem o instrumento. Era dia de aula. E ela virou pra mim e falou, César, tá, mas o que você veio fazer aqui sem o instrumento? Eu falei, Lúcia, vim aqui para falar que eu não quero mais. Jogar toalha. Que eu vou desistir. Ela, não, você não vai desistir. O que você precisa? É dinheiro? Eu te dou. O que você precisa, César? Mas você não vai desistir. E ela me convenceu e não deixou eu desistir. E eu continuei. Então, que legal, assim, né? Pessoas têm anjos na terra, né? Não, ela é impressionante, assim. Uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, assim. Ela falou, eu não vou deixar você desistir. Eu sei que tá difícil. Ela chorava quando eu falava para ela que a minha mãe não deixava eu estudar. Ela falava, como assim? Ela chorava. Ela falou, César, eu não acredito que a sua mãe não deixa você estudar. Mas eu explicava toda a situação, né? Eu explicava.
E aí eu comecei a tocar em orquestra jovem, tocava na Sala São Paulo, Memorial da América Latina. Ó, que legal. E olha pra você ver, uma coisa que me deixava muito triste, que até me emociona, assim, a minha mãe nunca foi me assistir. Poxa, Nunca, sério. nunca. Minha mãe nunca foi. E não foi, igual eu falo, né? Isso eu vou sempre falar, porque parece, nossa, como assim a mãe não foi? É porque realmente, na cabeça dela, tipo assim, não fazia sentido não faz pra ela. sentido, não fazia sentido para ela. Tá. Então, poxa vida, quando eu toquei a primeira vez na Sala São Paulo, meus colegas saindo com as famílias, se abraçando, e eu guardava o meu instrumento, tal, ia embora sozinho, pegava o trem e ia para casa sozinho. Não tinha ninguém me esperando, sabe? Então, isso mexia muito comigo, sabe? Imagino. Poxa vida, eu queria alguém aqui, minha mãe aqui comigo, sabe? Para terminar o concerto, ela me dá um abraço, a gente ir embora apoio, feliz, um apoio. Mas, infelizmente, né? Mas hoje, assim, ela morre de orgulho, ela fala para todo mundo, ela para as pessoas na rua para falar, né? Na comunidade tem um projeto, esses dias ela encontrou uma menina com instrumento nas costas, e ela falou, ai, meu filho também é músico, não para, essa é uma profissão linda, tal. Legal. Aí a menina falou para mim, uma senhora falou assim. É o círculo do bem. Aí eu falei, acho que é minha mãe. Ela falou, ela falou, o nome dela é Lourdes, tal. Eu falei, então, é minha mãe. E hoje em dia ela tem orgulho de falar, se ela encontra alguém, ela fala, não desista, estude, que é uma profissão muito bacana, mas eu precisei passar por tudo isso, né? Então, cada um ali tem sua história e ok, né? Mas viver na comunidade é difícil. Vamos trazer. O Renatinho vai trazer uma matéria para nós agora, já que nós estamos falando de comunidade, eu vou ganchar logo, que é uma cantora nova que ela tem, acho que o funk como carro-chefe dela, aí, mas ela tem um amor pela música clássica, pelo instrumento. Olha só, já temos ela aí, como que é o nome dela mesmo? Esther. Só com S, né? Esther, porque temos uma Esther na Bíblia também, né? Temos. César? Exatamente. Esther, então, não sei se é exatamente assim como pronuncia, mas tá lá. Usa o funk para manter a música clássica viva. Ela é inteligente, hein? Sim, super. Ela tem uma técnica de abordagem aí diferente, né? Em novas gerações. Ela não ficou para trás. Entrevista, a funkeira fala, ela é violinista também, né? Isso. Comenta sobre a sua conexão com a música e seus objetivos ao unir o erudito com o popular. Exatamente. A gente vê uma iniciativa bacana, né? Super. Eu lembro que tinha uma banda que também pegava clássicos do rock e fazia uma versão do samba, né? Acho que era Sambô o nome da banda, não era? Tem ainda? Não sei se tem essa banda ainda, Sambô. Sambô, né? Verdade, já ouvi falar disso. Mas na época, deu uma bombada. O negócio funcionou. Porque sempre tem aquela coisa, né? O pagodeiro vai escutar rock, aí você dá aquela mesclada. Preconceito, né? É verdade. Mas ela, até o violino dela é até um pouco parecido com o seu, né? Bem parecido, ela tá com... Toda estilosa, mas tá com o violino na mão. É isso aí. Né? O vídeo dela acho que viralizou aí na web, aí depois vocês podem conferir aí. Sim. Mas, olha lá, a artista que brilhou no espaço favela do Rock in Rio. Olha. Explica que usa o funk para manter a música clássica viva em novas gerações. Interessante, parabéns aí pela iniciativa dela, não conheço pessoalmente, mas fica aí o grande exemplo. Sim, né? sim. Exemplo também foi um exemplo bíblico que nós temos de... Saul, né? Saul e Davi, né? Saul e Davi. Que tocava, o Renatinho pode falar um pouquinho melhor. Como é que era, Renatinho, a história? Tá lá em primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, né? O rei Saul, ele recebia um espírito maligno. Sim. Né? E aí, os profetas falavam que ele precisava achar alguém que tocasse uma harpa para que ele expulsasse esse espírito maligno. Sim. Olha que interessante. Através da música. E aí, quem que foi o grande instrumentista, né, que ele encontrou foi o próprio Davi, né? Davi ia lá. Davi tocava harpa. Tocava harpa para ele, então sempre que o espírito maligno, né, se apossava ali do Saul, chamava o Davi, ele tocava a harpa e saía. O espírito saía. Que interessante. Você vê, nós estamos falando do poder da música. Exatamente. A música exerce um poder na vida da pessoa, no meio social em que ela vive,
E também a gente acabamos de ver o Renato falando aí sobre uma questão espiritual, onde a música entra com esse poder de atuação. Sim, né? É muito importante. E você se vê meio que representado nisso? A música teve um poder de entrar na sua vida e te resgatar, fazer aquele resgate? Sim. A música na minha vida foi fundamental. Quando eu tive a oportunidade, né, quando eu conheci e eu vi que, tipo assim, poxa vida, é uma oportunidade que Deus está dando para mim, através da música. Sim. Eu agarrei com todas as forças e não larguei porque eu falei assim, é o meio dele transformar a minha vida. Então, não teve segunda opção. Não que eu trabalhei em outros lugares, né? Mas o foco sempre foi a música. Eu precisava ajudar em casa. Então, quando, né, a música ainda não tinha vingado. Não tinha vingado. Então, eu não ganhava ainda, eu só estudava. E eu precisava, preciso ajudar minha mãe, preciso, né, me manter. Então, preciso trabalhar. Então, eu trabalhava e trabalhei em vários lugares, mas o foco, eu chegava em casa cansado, tomava um banho, comia alguma coisa e ia estudar. Porque o foco é música. Qual que é a faixa etária do seu público que você seleciona? Vai... criança? A maioria é criança. A maioria é criança. Eu dou aula numa escola pública, Escola Amorim Lima, no Butantã. Lá eu tô há 8 anos. Então eu trabalho com criança a partir de 6 anos, eles já começam a fazer aula de violino. Já é possível uma criança com 6 anos fazer. Super. E assim, é legal porque é uma escola pública, É uma escola pública, não tem tanto recurso, e mesmo assim a direção falou, não, eu acho que é importante, vamos abraçar esse projeto. Feeling para poder... Sim, eu tô lá há 8 anos, legal, sabe? Então assim, eu tenho 6 turmas na escola. Nossa, então atinge uma galera legal, os pais gostam, então, incentivam. Para a gente entender a mudança que fizeram, que te apoiaram lá atrás, hoje você tem um privilégio de proporcionar isso para... Exatamente. Legal, é isso que eu penso. Tanto que eu tenho meu projeto social. Pode falar assim, né? Tem um projeto social na comunidade do Jaguaré, a comunidade que eu fui criado, como eu disse no começo. Lá eu atendo 20 crianças. E a ideia é mostrar para essas crianças e adolescentes que tem outro caminho, sabe? Que tem outro caminho. Então, assim, as pessoas que moram na comunidade, não todas, né? Mas algumas pessoas pensam que é só aquilo. Então, é só um estilo de música. Eu não posso conhecer outros lugares. É aqui. Eu nasci aqui, eu vou morrer aqui e acabou. Não. A ideia é passar para eles que tem outras possibilidades. Sabe, tem outros caminhos. Você é a prova viva disso, Sim, a prova disso. Porque assim, quando eu comecei, esse sempre foi meu sonho. Porque eu falei, poxa vida, hoje em dia eu tenho minha profissão, eu estudei, conheci pessoas bacanas, lugares bacanas, e eu quero oferecer isso para a comunidade que eu nasci. Então era um sonho fazer algum projeto na comunidade, para ajudar essas pessoas, essas crianças. Talvez, assim, eu não tive todo o apoio naquele momento. E hoje eu tento fazer de tudo para essas crianças terem esse apoio, sabe? Tipo, o que vocês precisam? Vamos lá, vamos correr atrás, para você ter um apoio, para você crescer. E é importantíssimo nesta faixa, logo na informação ali do adolescente, ter esse apoio, ter esse norte para mostrar um caminho, né? Porque o que acontece? Em comunidade, a oportunidade para você fazer coisa errada é muito cedo. Desde muito cedo. Então, assim, se você já pega uma criança de 6 aninhos, você já faz um trabalho com ela, você pode ter certeza que a cabeça dela vai mudar. Vai mudar. Porque o que acontece muito em comunidade, né? O jovem, ele vai crescendo, aí ele vê o bambambam lá, o cara que é do tráfico, de carro, de moto, de tênis de R$1.000, de roupa de marca. Ele fala, eu quero ter isso. Eu quero ter. Por que ele tem e eu não? Sabe? Então... Quer fazer o que ele faz. Exatamente. Meio que na comunidade tem esse lance do cara admirar o ladrão, né? Admirar o traficante. Tipo, eu quero ter essa vida. Olha quantas mulheres ele tem. Olha o carro que ele tem, né? Então, isso brilha nos olhos do garoto ali que tá crescendo. E eu passei por isso também. Eu vi amigos meus falar, César, mas fulano é o carro que ele vem aqui. Nossa, olha a namorada dele. Nós temos exemplos bíblicos, né? Davi via os ímpios comendo a mesa farta. Exatamente. Ele questionava Deus. Exatamente. Tipo, eu também quero essa vida. Só que é uma vida complicada. É uma vida fácil, entre aspas, porque depois você vai pagar o preço. A palavra fala, César, que a bênção que vem do Senhor não acrescenta dores. Subentendemos que outras
bênçãos, né? Sim. Vão ser acessíveis à vida da pessoa, mas vai acrescentar dor. Sim, então assim, na comunidade acontece muito. Tá. Então eu falei, não, eu quero fazer um projeto, eu quero ajudar essas crianças para essas crianças não terem nem contato com isso. Então, começam a, por exemplo, a fumar muito cedo. Igual, eu não tenho vício nenhum. Eu não fumo, eu não bebo. Né? Nunca dá pra ver que você tá com uma cara saudável, né? O Renatinho já não digo, viu? Ah, tá bom. Olha lá, ó. 30 e poucos anos com... Você olha pra ele... cara agora... de 20, pô. É verdade, já cortou o cabelo agora, aí, raspou ó. a barba. Pronto, aí já 40 era. já. Fez a 40 barba, já. cortou o cabelo, fica mais novo. Então, 40. assim, na comunidade, desde muito cedo, né? Desde muito cedo, aí já começa, vou fumar, Tá. porque o fulano tá poder fumando, Fazer uma autoafirmação. Isso, autoafirmação. Então, eu meio que fui vendo tudo isso, eu falei, não quero pra minha Foi se vida. esquivando, né? Eu não Certo. preciso disso. Eu não preciso de autoafirmação, né? De tipo assim, eu preciso fumar pra galera me aceitar. Eu preciso usar um baseado. Não. E tipo, o não papel da preciso. igreja? A igreja... Ela auxilia. A gente falou recentemente Sim. que te deu um apoio, né? Sim, É fundamental, então. pra mim foi, Fundamental. tá? Pra mim foi fundamental. Se não fosse a igreja, eu não sei o que seria. E sabe que, pensando nisso, nós temos um filme aqui muito interessante Opa. que fala também do trabalho da igreja em relação à música para poder também resgatar as Sim. pessoas. É um filme muito bacana, a gente vamos recomendar aqui. Sempre a gente está aqui recomendando os filmes, nós somos cinéfilos aí, sempre falando. Opa. E o filme como música é atemporal, não envelhece, César. Exatamente. A música também não envelhece. Não. E a obra da dramaturgia também não. Os bons filmes Exatamente. têm que ser falados. Sim. Sim. Vamos trazer um filme chamado Mudança de Hábito, que é um então, filme, poxa, quem não lembra, Nossa, a famosa Whoopi Goldberg, né? Nossa, esse filme Totalmente bacana. performática nesse Sim. filme. Ela fez um papel muito interessante, Sim. carismático, que Sim. ela era uma freira, né? né? E tinha lá Nos Estados Unidos tem muito disso, né? De ter o coro. Coral muito coral, forte. né? O coral muito forte na igreja. E o pessoal ali tocando um instrumento, cantando também. Então, assim, a música, ela tem esse impacto. O filme, ela tá ali ainda. Na vida toda errada É ainda, né? verdade, né? Eu lembro desse É que ela filme, vai né? pra igreja fugida, né? Ela Fugida, vai pra igreja exatamente. fugida pra se esconder ali do... Camuflar no meio das freiras ali. né? Exatamente. Mas a música, embora ela não tenha entrado com esse intuito, a música impactou na vida dela. Exatamente. E literalmente faz jus ao nome do filme, porque mudou Totalmente. a ela totalmente, né? Ela Totalmente. tinha o jeitão dela ali, mas ela acabou exercendo um poder de destaque entre as freiras aí, mas a música mudou. Interessante música citar, tirou. porque tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui. Exatamente, a música salva. A música A salva. música salva. Salva. Sim. Na minha vida foi assim e na vida de muitos jovens aí. Quer saber um exemplo E bíblico tem- onde e a tem- música e tem salvou? tudo a ver, né? Porque na igreja tem a comunidade, né? O pessoal, as Uhum. crianças ali da igreja, né? Exatamente. Eram crianças pobres no filme, né? Tem Sim. tudo isso, Tem né? até a participação da Lauren Hill, né? Ainda. Grande cantora Jovem, né? Lauryn Hill. Mas olha só, vou dar um exemplo bíblico onde a música salva, literalmente. Paulo e Silas na prisão começaram a fazer o quê? Cantar Olha só. louvores ao Deus Altíssimo. E o que aconteceu? Os poderes, né, do mal que mantinham ele preso Sim. aí foram abalados, assim como as estruturas daquele lugar. Literalmente, as paredes, as grades abriram-se através do louvor. Olha o poder que a música tem. Acabamos de citar mais um exemplo bíblico aqui, onde efetivamente a música entra com ação, Sim. com poder. Né? Não, exatamente, César? a música, pra você ver, eu dava aula, né? Fazia um trabalho com um senhor, ele tem Alzheimer. Quando eu comecei a fazer esse trabalho com ele, 86 anos. E ele esqueceu de tudo praticamente, Tá. menos da música. Olha. Menos que da legal. música. Ele, Você falava ele tocava coisa. gaita. Você recomenda, ele toca por exemplo, pessoas nessa com condição? certeza, você vê, tá. ele tem 3 filhos. E quando eu tava lá, o netinho tinha acabado de nascer. Ele olhava assim e falava, de quem é essa criança? Tá. Né, fulano, né? É seu neto. Meu neto? Como assim, meu neto? Essa daqui é sua filha. Minha filha, não tenho filha. E a única coisa que ele não esquecia, ele também era de igreja. Então, quando mais moço, ele cantava na igreja e tocava a gaita dele. E ele não esqueceu. O Alzheimer não conseguiu roubar Não, a memória dele. não. E era
surreal. Eu começava a tocar ali um louvor, ele começava, pegava a gaita, acompanhava e falava, esse é tal louvor, essa é tal música. Mas sabe por quê, César? A música deixa as pessoas felizes. Exatamente. Deve despertar lá, não sei qual que é a substância não, o hormônio, né? Sim. Que causa alegria, felicidade. O que é? Endorfina, será, Renato? Não sei. Nós somos éticos aqui. Agora eu esqueci o nome. Citosina, sei lá, um negócio assim. Eu não sei, não me lembro aqui, mas depois a gente põe na edição. Sim. Mas, enfim, faz bem aos ouvidos, trabalha Exatamente. o cérebro da pessoa, A música equilibra, boa, né, o seu bem-estar. Exatamente. Né? Exatamente. Não é verdade? Então a música, assim, tem seus caminhos, né? Sim. E na minha vida foi primordial. Eu só tenho a agradecer, assim, Sim. a igreja, a música, igual eu falei, né? Eu conheci o instrumento através da igreja, Sim. né? Então quando eu conheci, eu falei, poxa vida, que fantástico esse instrumento, que som, que melodia, que aprendizado. Né? Falei, eu quero isso para minha vida. Sim. Né? E igual eu falei, quando eu comecei a tocar, e depois já veio o intuito de ajudar mais pessoas. Então eu tenho muito prazer em ensinar, porque eu sei o bem que isso faz. Com certeza, a gente vê isso no seu rosto. Sim, eu tenho um prazer imenso. Eu falo para meus alunos, né? Eu fico mais feliz do que vocês quando vocês conseguem alguma coisa, porque eu sei o bem que isso traz. Né? Eu faço um trabalho também, deixar aqui, numa rede de escola que se chama CEDAP. CEDAP. Tá. São 15 escolas, as crianças lá são de 0 a 4 aninhos de idade. E eu faço esse trabalho de tocar nessas escolas dessas crianças. Olha, que legal. Cara. Então, assim, um trabalho fantástico. Porque aí, desde bebê mesmo, bebezinho, vou lá, toco algumas músicas para eles. Os mais velhinhos, assim, né? Tipo, velhinhos, né? Por 4 anos. Mas aí eles cantam, sabe? Participam. Então, assim, é fantástico. Então, deixar um abraço aqui pro pessoal da CEDAP, que acolheu e me chamou aí para fazer esse trabalho maravilhoso com as crianças. Por falar nisso, o Renato tem uma matéria que remete a esse assunto que nós estamos falando aqui, do trabalho da música com as crianças, né? Porque tem tudo a ver, a gente acabou de ter a sua experiência pessoal. Sim. Do emprego da música logo ali, né? Nessa faixa etária, olha lá. Temos um camaradinho que parece até o Harry Potter, Renato. Ele lembra o Harry Potter, pode ver. Exatamente. O óculos redondinho. Olha que bonitinho. Fala assim, conheça os benefícios da música no aprendizado e no desenvolvimento infantil. Sim. Né? Você tem alunos assim, nessa faixa etária. Nessa faixa etária. No caso, ele está segurando uma guitarra. Sim, aí. mas aí pode ser qualquer instrumento, né? Aí, a criança tem facilidade para. Aí, igual eu falo, né, para as pessoas, não precisa ser violino. Pode ser violão, pode ser guitarra, pode ser bateria. Não importa. A criança, instrumento. A criança tendo esse acesso o quanto antes, né? Com música, melhor. Não tem essa coisa, não tem que ser determinado instrumento. Não. Será em casa, por exemplo, às vezes o pai é baterista. Ok. Se ele quer, meu filho desde pequeno ali na bateria, tá tudo certo. Desde que, né, poxa vida, você passa esse trabalho com uma criança. Isso é importante, não importa o instrumento. Tá mudando a vida de alguém. Tá mudando a vida de alguém. É exatamente isso. Vai crescer com outra mentalidade, né? Com outra mentalidade. Então ajuda muito, concentração. Sim, disciplina. Foi bom você ter falado nisso, porque assim, exercita o cérebro da pessoa. Exatamente. Né? Acabamos de falar do Alzheimer. Também, a pessoa que está nessa condição precisa de exercitar a mente, né? Exatamente. Então, assim, para a criança, fundamental. Fundamental. Acho que para o adulto já é ótimo. Imagina para a criança já conviver com tudo isso, né? Sim. Ter acesso desde sempre à música, ouvir música em casa. Tudo isso agrega muito, né? Então, quanto antes, melhor. Bom, falando em agregar no nosso repertório aqui da cinematurgia, tá certo o nome, Renato? Cinematurgia? Não sei, eu não lembro de ouvir essa palavra. Você não assina o BO, não é? Bom, mas tem um filme BO. que chama o seguinte, Eu Só Posso Imaginar. Eu não sei, esse filme é história verídica, Renato? Isso, é uma história verídica aí do... Que é uma história verídica. É Bart Miller, acho que é o nome do cara. Do ator? Não, da pessoa que... do personagem real. Do personagem, entendi. Uhum. E é baseado no que a história do filme, Renato? Então, esse Bart Miller, né, ele tinha... Né, como a história começa, né, que ele tinha problemas com o pai lá, com a família, né? Tá. E aí ele foi tendo problemas, né, na escola e tudo mais. Depois um pedacinho, vai pôr um trailerzinho pra gente ver aqui, Renato? Então, dá o play aqui, vamos ver. Bom. E aí, o que acontece? O pai dele, ele era meio... Como é que a gente diz? Aquele pai mais rígido, né?
Tá. Tipo o pai do Michael Jackson. Então, aí que acontecia. O menino nunca era bom o suficiente, né? Ele cresceu com esse trauma e tudo mais. Só que aí ele descobriu que ele cantava na escola. A professora colocou ele pra cantar, ele foi vendo que era bom, só que ele escondia do pai porque ele tinha medo do pai achar que ele não era bom, que ele não ia conseguir nada. O pai falava exatamente, a música não vai te levar a lugar nenhum, você precisa ganhar dinheiro. Sim. E aí ele começou a correr atrás disso, escondido do pai, saiu com a banda pelos Estados Unidos. Correndo atrás do sonho. Correndo atrás do sonho, né, de ser músico, né? De ser músico e tudo mais. Não é fácil mesmo ser músico. Não é mesmo. E aí chegou um certo momento que a gravadora foi lá e falou assim, não, mas você não é bom o suficiente pra gravar um disco. E aquilo ficou na cabeça dele, né? Sim. E aí ele voltou atrás lá pra visitar o pai dele, né? Pra rever aquela questão, né? E aí ele, né, teve lá um momento com o pai tinha voltado pra igreja e tudo mais. E ele também, né, tocava na igreja, tocava louvor. E aí vai desenrolando o filme, né? Olha os né? spoilers, Renato. Aí vai desenrolando o filme. Renato, se policia. Mas é um filme bem legal da gente ver, né? A música transformando a vida da pessoa. Prático, né? E real. Exatamente. Porque a partir daquilo também o pai foi se convertendo, foi vendo, né, o filho, porque ele saía na capa do jornal. Olha. Né? A primeira vez que o pai viu, ele falou assim, nossa, você nunca falou pra mim que cantava? Olha aqui você na primeira capa do jornal. O Renato tá parecendo um Maverick. Nossa. Um Maverick que acelera a nave até o máximo, até destruir a nave, entendeu? Caramba. Se eu não puxo, não é a orelha, tem que puxar o bigode dele, ele não para de falar do filme. Ai, meu Deus. Mas é bem legal, vale a pena assistir. Vale a É pena, uma história real, né? Se Vale você a pena. puxar lá a história do cara, vai ter lá escrito como aconteceu Sim. a vida dele. Então, tipo, o filme é legal por causa disso, né? Mostra É uma história bacana, né? a transformação que a música teve na vida da... E ele, desde pequeno, ele ouvia música, né? Mostra, desde pequeno, ele com o Walkman, assim, ouvindo música. Convivia, né? Quem nunca, né? Então, tem aqui, ó, você falou do Walkman, tem aqui, nosso Walkman aqui. Corta pra minha câmera aqui, Renato. Uhum. Quem nunca teve um deste aqui? Isso aqui já foi. É um motivo de ostentação, cara. Olha só. Olha, temos aqui, ó, o nosso acervo do Éticos aqui. Vou até deixar ele aqui bonitinho aqui. Tem tanta bugiganga aqui, mais uma não vai. Bom, nossa, olha só. A música, ela é uma... A gente pode até usar o termo musicoterapia. Porque é uma forma de tratar terapeuticamente, né? Sim, exatamente. Uma pessoa, porque faz bem, a gente tá falando, muda o estado de espírito da pessoa, levanta a pessoa, cria um ânimo pra pessoa que tá, de repente, até enferma mesmo. Sim. Né? A música vem, alegra. Né? Então, assim, realmente... Eu lembro do filme Titanic, já falamos aqui em outros episódios. Titanic vindo a pique. E tinha lá no fundão, lá, a galera meio que se apoiando lá, água entrando, né? Exatamente. E tinha os músicos lá, firme tocando. Firme e forte até o último minuto. Música, assim. E era violino, não era? Tinha isso, um quarteto, né? A gente tinha um quarteto de cordas, né? Então, estavam ali, alegrando, né? Os jantares. Quem tava pra morrer, né? E aí, né, no final também eles tocaram, e pelo menos as histórias que é passado sobre o Titanic, falam que eles ficaram até o final. Até o final? Até o final eles estavam tocando. Tipo, até afundar. Tipo, enquanto eles, né, puderam estar ali tocando. Qual música que ele tava tocando no final mesmo? Mais perto eu quero estar. Mais perto que Mais perto. Então eu quero uma palhinha dessa. É possível? É possível. É possível? Claro, agora não, vamos segurar um pouquinho mais. Calma. Sim, mas vou dar uma seguradinha. E eles estavam ali tocando, surreal. Pra gente relembrar, né? A gente fala tanto de filme aqui, então o César vai tocar aí esta música, Mais Perto Quero Estar, pra gente poder fechar com chave de ouro aqui. Relembrar lá o Titanic. Relembrar. Bom, a música então trata. Renato, vai trazer para nós uma matéria agora que fala sobre essa questão. Tratamento envolvendo a música, né? A música. Especificamente ali na vida das pessoas. Olha lá. Olha que interessante, Sérgio. Música alivia sintomas de tratamento do câncer e diversas doenças apontam os estudos. Exatamente. Então, gente, é científico. A ciência
prova que realmente, olha, estudos indicam que o uso terapêutico da música tem sido um grande aliado nos tratamentos médicos hospitalares, aliviando sintomas, efeitos colaterais e até melhorando a resposta de medicações. Eu trabalhava numa clínica e tinha fisioterapia. É mesmo? E aí eu comecei a fazer esse trabalho lá com o Edu. Com a grande Edu. Ô, Edu, tá devendo vir aqui no Edson, hein, Edu? Oxa. Com a Lígia, né? Os dois. Sim. E eu tocava enquanto o pessoal tava fazendo o tratamento ali na fisioterapia. Tá. E eles falavam assim, nossa, é maravilhoso, assim, até a dor melhora. Eles brincavam assim, dá uma melhorada, dá uma aliviada, dá uma aliviada. E nós acabamos de ver aqui. Sim, então eu fiz, né, esse trabalho durante um tempo, lá com o Edu, com a Lígia. Já toquei em hospitais. Hospitais? Já. E é uma coisa que eu quero retomar. É um sonho também. É uma legal, coisa que eu quero fazer, de tocar nos hospitais. O meu professor, ele faz um trabalho, né? E ele toca em hospitais. Tá. O nome do projeto é Vida em Pauta. Vida em Pauta. Tá. E aí eles tocam em hospitais, tal. Então é muito bacana. E é uma coisa que eu também quero retomar, que é tocar em hospitais. Casamento, você toca, César? Casamento, casar o povo, né? Casar o povo. Faço casamento, jantares, né? Aniversário de 15 anos, né? Debutantes. Que legal. Faço, né? No caso, eventos. Você já né? fez aquela declaração de amor? Cara, já me chamaram para fazer Dia dos Namorados, serenata, né? Serenata, já me chamaram para fazer. Aí a pessoa se emociona, né? É um instrumento que, né? Tem todo um charme. Emociona bastante, tem né? Todo, aí o cara quer fazer ali uma média, né? É brincadeira. Legal, mas aí sim, já fiz. Então música, assim, é pau pra toda obra. Exatamente. É o que eu falo para as pessoas, né? Cada um segue o que ele quer ali na música. Por exemplo, eu tenho amigos meus que falaram, não, eu quero seguir só no ramo de tocar em orquestra. É o que eu gosto de fazer. Outros, só quero fazer evento. A outra, não tenho muita paciência para dar aula, então não vou para esse ramo, porque eu não tenho paciência e tal. Eu já sou uma pessoa muito paciente para dar aula, assim. Eu não ligo de falar milhões de vezes pro aluno, sabe? Tem professor que não, né? Tipo assim, eu tenho que falar de novo e tal. Não, eu tenho paciência, né? Porque tiveram comigo. Tem que ter, né? É sempre esse lado, sabe? É difícil tocar violino, não é uma coisa tão simples. Eu lembro que numa outra oportunidade que eu fui te prestigiar, te vi tocar, né? Até me emocionei também. Eu até peguei, você me deu a oportunidade de pegar, né? Eu falei, mas não saiu nada, rapaz. E eu toco violão. Olha que coisa louca. Já tá ali com música, né? Mas viu que... Eu tenho uma intimidade com o instrumento de corda, mas desta vez não funcionou, não. Não funcionou. Porque então, tem todo... Eu posso só pedir para você pegar... como que chama essa... Aqui, o arco. Isso, por favor, pega aí, César. O arco do violino. Você estava me explicando que isso aí é feito de... Isso, aqui é crina de cavalo. Crina de cavalo. São vários fiozinhos aqui. Olha, que interessante isso. Passa na corda e dá para perceber, bem... são vários fiozinhos, né? Nossa. Então, isso aqui é o arco, ele é feito de madeira e essa parte aqui é a crina. Ele tem um contato com a corda. Né? E você viu como é difícil, né? Não, no começo, assim, surreal. Né? Eu peguei, tentei, mas não tive êxito. Não deu certo. A pessoa pega pela primeira vez, assim, é complicado tirar um som ali, né, do instrumento. Sim. Então, assim, para você ensinar, você tem que ter paciência. Tem que ter muita paciência, porque no começo, né, o aluno ele vai errar, é normal, vai fazer né? aquele barulho meu. Exatamente. Eu falo, não aperta e tal. Mas é super normal. Então, assim, tem uma galera que não tem essa paciência e tá tudo bem. Não tem problema algum. Né? Cada um na sua área e tá tudo bem. Igual eu falei, tem gente que só faz evento, tem gente que só toca em orquestra. Eu vou pedir, César, para você deixar os endereços onde as pessoas podem, os pensadores podem estar te encontrando. Porque eu já vou deixar o meu grande finale aqui, que é, obviamente, você nos prestigiando com a música Mais Perto que Ela Está, né? Mas onde o pessoal acha o César Santos? Minha rede social, né, Instagram, é César de Jesus Santos, e também Facebook, tá? Então eu tenho Instagram e Facebook. Lá vocês vão encontrar um pouquinho da minha vida, do meu projeto social no Jaguaré. Então quem quiser ajudar é sempre bem-vindo, né? Uma ajuda, seja com compra de instrumento. Lá também tem a questão de lanche para as crianças. Então quem puder ajudar com lanche para as crianças será bem-vindo, tá? Então César Jesus Santos. Aí, ótimo, legal. Dá para entrar lá, Sim. Verifica um ser humano fantástico, um trabalho maravilhoso, salvando vidas. César, você está salvando vidas. Assim como salvaram a sua. Você fala com todo orgulho do mundo, das pessoas que foram, né,
fundamentais na sua vida, te deram um apoio. Sim. É muito importante, admiro muito o projeto, admiro você como pessoa, passei a admirar mais ainda. Obrigado, agora. Que... Você vai ser sempre bem-vindo aqui no Éticos quando você quiser vir, né, falar mais sobre o seu projeto, trazer mais informações, sim, porque a gente aqui tem um time aqui, obviamente não vai dar para falar tudo, sim, mas, claro. Mas é proposital, viu? É para as pessoas voltarem, para voltar, senão ninguém quer voltar. Bacana. E eu vou pedir para você, então, que você venha, né, eu vou dizer um termo que tem tudo a ver, nos abençoar, porque sim, literalmente é isso. A música abençoa as pessoas. Eu não sei se você vai ficar muito confortável aí por causa do microfone, né? Talvez puxar um pouquinho o microfone para cá. Não, deixa eu dar um jeito aqui. Que agora a sua voz não é mais importante. Não é mesmo. Não. Agora ninguém quer escutar a sua voz, César. Agora o pessoal quer escutar o som do instrumento. Isso. Eu sei que é difícil tocar dentro do cockpit, né? Nossos estúdios é meio cockpit aqui. Mas fique à vontade tá ótimo. Para você tocar. Né? Isso, a música mais perto quer estar. Dá, César? Acho que vai dar? Dá, claro. Tem um posicionamento aí, né? Tem todo... Eu dou um jeito aqui. Rapaz, parece um anjo com uma trombetinha aqui. Opa! Arrepiou, Renato? Arrepiou. Perfeito, César. Muito legal. Ótimo. Deixa eu voltar o seu microfone. Isso, César. Volta aqui para a posiçãozinha aqui. Tá bom? Pode puxar um pouquinho mais pertinho. Olha, vou dizer, mais difícil que tocar o microfone é tocar o microfone aqui nesse cockpit do aqui não foi fácil. Não, agora ele mereceu realmente. Sabe aquele somzinho de palmas, Renato? Vamos pôr as palmas. Depois você coloca as palmas, né? Palmas do auditório. Tem que dar um jeitinho aqui, mas faz parte. Nossa. Cara, perfeito, maravilhoso. O instrumento, ele tem uma alma dentro do instrumento, né? Sim. Aliás, literalmente, né? Literalmente. Você falou que literalmente tem uma... Eu mostrei para você, né? Você pode dar uma olhadinha. Sim. Essa madeira que tá em pezinho aí dentro. Para o pessoal ver, essa madeira alma... que tá dentro, não dá para ver, mas tá dentro, né? Dentro do violino, é a alma. Aqui dentro tem uma madeirinha que chama alma mesmo. Chama alma, literalmente ele tem alma. Porque ela tem um porquê estar aí. E sabe? Se ela não... até para afinar. Sim, o instrumento não vai soar como deveria soar, né? Então, assim, é necessário. Então, literalmente é um instrumento que tem alma. É surreal mesmo. É um instrumento que tem alma. Esse violino vale quanto? Só pra gente saber. Esse violino vale 8 mil. 8 mil reais. 8 mil reais. Certo. Exatamente. 8 mil reais. Porque, igual eu falei, né? A questão do instrumento tem vários níveis, né? Tá. Então, se você não vai pagar 8 mil reais no instrumento de iniciante. Como assim? Eu vou começar a estudar, eu tenho que dar esse valor no instrumento, ou que seja 2 mil, 3 mil. Não, né? Você vai começar com o que cabe no seu bolso. Eu sempre falo isso pros pais, né? Quando eles perguntam, meu filho tá gostando, e aí? Perfeito. Agora o que eu faço para comprar o instrumento? Falo, o que couber no seu bolso. Sim. O que você vê que é viável para você. Ele vai começar, então é importante que ele comece. Ter um instrumento para estudar em casa faz toda a diferença. Então, eu consigo comprar um violino... 300 reais. Vamos atrás para ver se a gente consegue um violino por 300 reais. E vai embora, e corre atrás. Então é importante a criança ter o violino para ela praticar. Então Muito não bem. importa o valor. Bom, fizemos aqui uma viagem musical, uma viagem transformadora, né? Uma viagem performática, porque o César nos abençoou aqui com essa música tão bonita, né? Sim. Que tocou no Titanic ali no filme. Sim. Lembro muito bem. Até chorei no filme Titanic. Marca, né? Não é vergonha falar. Eu disfarcei. Quem não, né? 3 horas de filme, você chora pro filme acabar rápido, cara. Você chora porque seu bumbum tá doendo lá na cadeira do cinema. Vai acabar, tal. Mas, Renato, findamos a nossa